N1500LC ele trabalha com células de carga, indicando medição de peso. Então aqui nós temos um exemplo de uso. Estamos utilizando uma célula de carga conectada no indicador que vai medir até 5 kg, né? A célula de carga ela precisa ficar posicionada nessa parte inferior, essa parte traseira, né? E o peso ele vai ser reconhecido quando a gente pressionar a célula de carga para baixo. Se a gente pressionar o contrário, é para dar erro na indicação, porque não é o sentido correto da indicação do peso. Conhecendo mais sobre o N1500LC, ele é um equipamento muito intuitivo, né, de configurar e de navegar entre os parâmetros. A gente vai ter aqui a tela inicial indicando o valor de peso, né? A gente não tem nada em cima da célula de carga, então ele está medindo 0. A gente pode observar que tem aí um valor negativo, então a gente consegue utilizar a função de tara, que é esse botão aqui, para fazer o zeramento, né, da pesagem. Então ele referencia o 0 novamente em um valor correto agora, né? A gente, digamos, calibrou o 0 da indicação de pesagem. Aí a gente consegue navegar entre os parâmetros do indicador, começando aqui pela ligação elétrica. A gente está alimentando ele no terminal 1 e 2. Aqui ele tem uma fonte auxiliar de 10 volts no 16 e 17 que está sendo utilizado para alimentar essa célula de carga. E também a gente recebe o sinal de saída dessa célula no 23 e 24, sempre obedecendo a polaridade, tá? Ele também tem outras saídas, caso seja necessário, como uma saída de retransmissão 4 a 20, caso seja necessário retransmitir para um outro equipamento. Também é possível colocar uma entrada digital, como um contato seco, para fazer algum comando remoto, né? Por exemplo, como a própria tara que eu mostrei ali através do display pode ser efetuada de forma remota através de um contato seco, pela entrada digital. Aqui a gente tem os terminais de GRS485 para comunicação Modbus RTU, e também a gente tem saídas, né? Saídas de alarme, onde pode ser acionado uma saída relé quando chegar em um determinado set point configurado, tá? Bom, aqui nesse equipamento a gente está medindo então o peso, está sendo lido aí na célula de carga, e também a gente configurou aí o set point de alarme 1, está atrelado à saída física 1, né, a saída relé 1, para acionar quando tiver um peso acima de 2 kg na célula de carga. Tá? Então, se a gente tiver um peso acima de 2 kg, a saída de alarme aciona. Abaixo está desligado. Nesse momento ela está desligada, não tem nenhuma indicação no display informando isso. E eu vou mostrar algumas configurações que a gente pode fazer no equipamento. Eu solicito que depois seja verificado no manual do equipamento esses parâmetros e seja realizada a leitura para entendimento, né, do significado de cada parâmetro. Tá? Então aqui a gente dando pulsos na tecla P, a gente vai navegar em um mesmo ciclo de configuração, que é o principal, né? A gente tem aqui a tela principal medindo aí um valor. E se a gente der um pulso em P, a gente vai para o set point de alarme 1, que é o único que está sendo utilizado. Aqui a gente configurou 2 kg, né? Aí a gente volta para a tela principal. Agora, indo para o próximo ciclo, a gente tem que segurar o botão seta para a esquerda e dar um pulso na tecla P. Aí a gente vai para as funções de alarme. E a gente tem aí a função de alarme 1, né? Acionando acima do set point, que é a opção high. De alarme 2 está desligada, a 3 também, a 4 também. Depois a gente tem aí as estereses de alarme, né, caso seja necessário colocar. Aqui a gente deixou como veio. Bloqueio de alarme para inibir a execução de algum alarme em algum momento, né? Aqui a gente está com o bloqueio zerado. Depois parâmetros de tempo para acionamento de alarme. Aí volta para a tela principal. Depois a gente também tem um outro ciclo, aqui a função de alarme, aqui é o ciclo de funções. Pode ser colocado uma função na tecla F, através dessa configuração Ffunc. Então aqui a gente escolheu que quando for pressionado a tecla F, vai ser congelado o valor na tela. Tá? Então a gente tem também a entrada digital, caso queira fazer um acionamento remoto, né, como a entrada contato seco que eu informei. Depois a função de filtro, para filtrar o valor na tela. Um offset, caso queira fazer uma correção
de algum valor específico, né? Também alguns outros parâmetros que podem ser verificados no manual. E por fim a gente vai ter aqui o ciclo de tipo, né, de configuração da entrada. O primeiro parâmetro é o inType, que é o tipo de entrada. Aqui a gente está lendo um valor de 0 a 20 mV linear e a gente tem outras opções, né? Como por exemplo de menos 20 a 20 mV linear, de 0 a 50 mV linear, e também a gente tem parâmetros não lineares. E se for selecionado o parâmetro incorreto, como por exemplo uma entrada de 4 a 20 mA, o equipamento ele simplesmente não vai informar o valor de pesagem na tela, tá? Eu estou saindo aqui do ciclo, do pulsos na tecla P, voltei para a tela principal, ele parou de medir, porque o valor configurado para a leitura do sinal ele está incorreto, tá? Então se a gente pegar aqui, voltando ali no inType, selecionando o valor correto, que é de 0 a 20 mV, tá? Isso aí é interessante sempre acompanhar no manual a indicação de cada valor em relação a que informação é correspondente, né? Então a indicação de 20 é uma escala de medição de 0 a 20 mV, né? Aí depois a gente tem aqui casas decimais, caso queira ser colocado casas decimais na indicação do visor. O ciclo de escala, para selecionar em qual escala o equipamento ele vai variar, certo? A gente pode aí configurar isso daí. Vou colocar a escala 1. Os parâmetros de leitura mínima e leitura máxima. Essa aula de carga ela mede de 0 a 5 kg. 5 kg na entrada alta, né, do range, e na entrada baixa é 0. Tá correto. Tá? Então depois aqui alguns outros parâmetros que são de retransmissão. E aí a gente volta para a tela inicial, tá? Executando aqui a função de tara novamente, para zerar o valor, a gente vai agora fazer a simulação da presença de carga na célula de carga, certo? Se eu pressionar aqui para baixo, ó, vai começar a medir um valor de peso, e quando for maior do que 2 kg ele aciona a saída relé. Certo? Tira o dedo, vai ficar sem peso, desaciona a saída relé. Basicamente o equipamento ele funciona dessa forma. Claro que ele pode servir só apenas como indicador, não precisa necessariamente ser utilizada as saídas a relé. O objetivo aqui nesse exemplo é apenas criar um exemplo para demonstrar esse acionamento, né? O objetivo principal do equipamento é justamente indicar a medição de peso, né, da célula de carga.